os olhos, que vocês coloquem a mão no coração, esvaziem tudo que está na sua cabeça agora, tudo que aconteceu do seu dia, da sua semana, todos os problemas, todo o trabalho. Esqueça tudo, porque agora é um momento de você e Deus, uma conexão. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não agrada ao Senhor, toda raiva, angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, gratidão, força. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está impedindo o Senhor de fazer morada nele. Todo espírito de preguiça. Mais uma vez, inspira coisa boa, saúde, afeto, carinho. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te afastando do Senhor, que tá te impedindo de ser um discípulo do Senhor. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja abençoado, que tudo que Ele quer nos dizer, toda palavra que Ele quer nos mostrar, toda mensagem que Ele quer nos passar, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. E também peço que o Espírito Santo se revele no meio de nós. Me ajude a saber seus caminhos. A gente sempre quer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, na nossa vontade. Mas a hora e o jeito e os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos. E aí você fica pensando, mas nossa, minha vida era mais fácil quando eu não rezava, quando eu estava longe de Deus. Nossa, eu tinha menos problemas quando eu não ia na igreja ou quando eu não ia no culto. Eu tinha mais amigos quando eu não orava. Mas será que a sua vida era fácil só por coisas materiais ou por coisas espirituais? E você pode ter certeza que você terá problemas sim. Porque o inimigo não suporta ver outro aliado se juntando ao Senhor. E será que esses amigos gostavam realmente de você? Será que esses amigos realmente te levavam para o caminho do Senhor? Peça a Deus nessa noite que Ele te mostre os caminhos certos que você deve seguir. E te mostre também com quem você deve estar nesses caminhos para te ajudar e te guiar a Deus. Amém? Amém, que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada. Vamos começar então? Gente, deixa eu ligar a câmera aqui, porque eu tava aparecendo aí, agora vocês estão me vendo? Eu não consigo me ver, mas espero que vocês estejam me vendo. Hoje é um dia muito especial, eu tô aqui de volta ao encontro, e aí eu queria refletir depois que a gente assistisse esse vídeo. Então, caso você esteja na sua casa, não tenha a possibilidade de ir para um lugar mais confortável, ou se você não tiver, tá tudo bem também. Recoche, fique mais tranquila, feche os olhos, tenta acolher a palavra da melhor forma possível. Eu escolhi com muito carinho, eu assisti 3 vídeos, mas eu escolhi especialmente esse, porque talvez por eu ter me identificado mais também, mas eu acho que é uma questão muito genérica, que todas vocês vão gostar muito de ouvir. E depois, ao final, eu quero fazer uma reflexão pessoal minha, dar um testemunho e queria muito ouvir vocês. Então, se a palavra tocar alguma de vocês, e vocês estiverem à vontade, né, de expressarem o que vocês sentiram, se vocês se identificaram de alguma forma com a palavra, eu vou ficar muito feliz de vocês compartilharem com a gente. Eu vou compartilhar a tela.
Espero que vocês consigam ver. Se porventura, gente, aparecer rapidinho alguma propaganda, eu prometo ser muito rápida para tirar, tá bom? Porque eu não tenho o YouTube Premium. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Se possível, se vocês estiverem em casa, apaguem as luzes, deitem e se acolham. Acolham a palavra, que esse vídeo é muito impactante. Light FM, 8h48. Ô, gente, tá tudo bem? Como você tá? Tá se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido? Sem saber o que está para viver, ou como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara para onde ir. Mas não antes, né, de você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente está no YouTube. Curte o vídeo. Esse é o barulhinho que todo lojista adora ouvir. Na verdade, já tem muita gente usando. Se inscreve no canal, comenta. Para quem começou com 5.000 pessoas em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, top, e vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, o povo vai... Eita. Oh, quase uma lágrima caiu. Salmo 25:4 é a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu estava no momento meu fitness. E uma pessoa disse pra mim assim do nada, que as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles estão certos. Porque a mensagem, ela está com a gente, e ela é maior do que nós. Então até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem 2 mensagens. Aqui falamos e aqui expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é, eu estava nesse momento fitness. E alguém falou pra mim assim: David, eu tô me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei pra ele: eu também. E ele ficou: mas tá me zoando? Eu falei: cara, nós estamos no mesmo barco. Eu tô perdidinho. Perdido no sentido de estar sem respostas, de não saber o que fazer, de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que vai acontecer, sabe? De pensar que estava no controle minutos atrás e de repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá, as pessoas dizem: e aí, David, como que você se imagina daqui 10 anos? E a resposta é: não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching para isso. Eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Terei alguém para fritar os meus ovos. As metas, né? E eu não sei. Porque se me perguntassem há 5 anos atrás aonde eu estaria hoje, eu podia usar minha criatividade máxima, tentar imaginar o mais louco, o mais incrível, e eu não ia chegar nem perto. 5 anos atrás, Tubarão pegando, gravando uma série para milhares de pessoas. Irmão, eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse: Dave, no próximo mês você vai alcançar um número que você nunca alcançou, mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua, eu ia dizer: tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepou. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido, eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez, centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25:4 diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti eu estou esperando todo dia. Lembra da mensagem A Dor da Espera? Bom, temos um salmista dizendo: por ti, Senhor,
Eu estou esperando todos os dias. Mas antes, percebe que o salmista está dizendo: me ajuda a saber dos teus caminhos. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Essa palavra, ela é muito importante. Eu preciso de ajuda. Um tempo atrás, as pessoas brigavam um pouco comigo. Alguém dizia: mas Dave, esse negócio que você faz aí é motivacional, é autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei, porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. E eu ficava: não, mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não é uma outra versão da palavra, não. É a palavra aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento a gente confunde os conteúdos que a gente acessa, que a gente vê. E alguém pensa porque tem uma palavra semelhante, o contexto é o mesmo. Não. Ajuda é diferente de autoajuda. Quando oramos ao Senhor dizendo: Senhor nos ajuda, eu estou dizendo: porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não consigo. E aí sim, lindo, tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende em algumas falas que são motivacionais, mas que nos colocam em grande perigo. Se guie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Uau! Então eu não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa de ninguém. Você consegue. Você é o cara. Você é. Não. Se olhe no espelho e diga: você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho e diga: o seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima, declara: hoje nada me tira do sério. E aí você sai, dá-lhe com o dedo numa pedra e já xinga Deus e o mundo, e o dia acabou. Porque a gente sozinho não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você: se ajude, diga: não consigo, preciso de ajuda. Então não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho, esqueça você. Como assim, David? Sim, isso é maior do que isso. Então, evangelho não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo o poder e glória ajudando você. Então, lindo, não pensa que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida, bebê, você fica perdido para sempre. Então esquece esse negócio de que você é uma máquina de vencer. Você é um BO gigante que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, as suas veredas. Porém, nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber, a gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo, e eu já falei isso em algum lugar, a gente já desistiria do destino, que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala: eu vou dizer. Outras coisas diz: se eu falar, eu acabo contigo. Então é melhor deixar você viver, e depois você só agradece porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo, tem um sentimento que todo mundo diz pelo menos uma vez por semana: eu me sinto perdido. No meio disso tudo, existe um Deus então que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E a gente sabe que Ele responde, que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia, que falou pra mim que se sentia perdido, a única coisa que ele não esperava ouvir de mim é que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus, a princípio você tem que estar achado ou... O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanto
do caminho. Quem é homem aqui faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. A gente... Aí a esposa fala, você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim, eu sei o que eu tô fazendo. Daí a narradora, mas é daqui 100 metros. Aí você fala, já passei por aqui várias vezes. Irmão, você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você, eu... Aí alguns são piores do que os outros. E vão dizer, relaxa, está sob o meu controle. É um atalho. Estou desviando dos semáforos. Eu conheço outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido. Porque a gente dá desculpa para o que é indesculpável. A gente mesmo sabendo o certo, escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar, a gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão, eu sou jovem, eu sou da idade de vocês. Eu tenho 32 anos. Eu já sou casado há 16 vai fazer. Casado não, é namoro, noivado, treta, confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos. Eu vou falar pra você, eu recebo pedido de conselho todo dia sobre isso. Ai, eu quero me casar. Eu quero um príncipe. Eu quero o casamento dos sonhos. Nossa. Aí agora, olha só. A Bíblia dá todos os princípios que você precisa para ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre, sabia que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo, até a hora que você tem que fazer sexo. A Bíblia diz a hora, depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico, se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser um marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe, mas a gente não quer. Então, lindo, posso te falar um negócio? Às vezes a gente está tão perdido, porque mesmo sabendo o caminho certo, a gente está dizendo, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que está começando tudo errado e bagunçado. Arruma, refaça a rota. Nossa, eu e minha esposa, minha chefe, nós começamos para acabar. Um relacionamento. Eu tinha raiva dela, tinha raiva de mim. Eu amava ela com tanto ódio, que ela me amava com tanta raiva que não dava pra entender. A gente brigava que ninguém, uns doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar, brigava frente dos outros. Ciúme, tira aliança, joga fora. O que eu mais gosto com a Mandy é sentir que eu tô no controle. Joguei umas 5 alianças fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata, joga aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo pra pegar. E parece que Deus falou assim, como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança pra você passar vergonha. Aí eu tô de cabeça pra dentro do lixo, perna pra cima, e minha namorada, né, olhando aqui, dizendo, nossa, que idiota, foi ele que jogou. Eu vivi 2 anos assim, 2 anos completamente perdidos. Mas um dia, Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009. Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu estava a centenas de quilômetros da rota. E eu estava. Então, para poder voltar para a rota, eu tive que, sabe, reconhecer. Eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era para pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, eu continuei reto. Jesus, o que é que eu faço para ir para o teu caminho? Pega o retorno.
A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que andar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou aberto. Você vai ter que deixar passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade. Humildade para reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus. Que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos. E é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e minha vida mudou com a minha esposa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre, não, porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui, porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela, falei pra ela: vida, vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente tá fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro? Vamos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas. Porque eu mentia pra afastar, todo mundo feia. É a única mulher bonita do mundo. Porque eu criei um personagem pra andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou... Ela é igual a vocês, rica, muito... Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha a cara de vocês, uma cara de rica. E ela não... Tadinha. Era mais pobre que eu, mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido, ela é mais devagarzinho. Então quando eu tive que contar uma história pra ela, que eu também era assim, poucos amigos. Contei a verdade, entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. E foi dando B.O., irmão, porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas e tudo. A última, eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. Eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Antes quando eu tava namorando com ela. Porque eu estava tão fora de tudo, perdido. Quem está perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei para ela: top, santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo, um belo dia eu tô lá e o pastor falou assim: não case com nada escondido. O que tiver para falar, fale. O que eu fiz nessa aula? Resolva. Pegar o caminho, entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei para ela: tem um negócio para te contar. O pastor falou: vai para um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei: pois é. E como que a HostGator surgiu na tua caminhada? Assim? Em que momento que vocês encontraram a HostGator? Lembra? Pois é. Começou a chorar, eu comecei a chorar. Pedimos perdão, eu pedi perdão para ela. E o que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho, tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção ao meu destino, não. Tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente para o centro da vontade de Jesus, da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora, quando eu me sinto perdido, eu nem continuo, eu paro. Como assim, Dave? Exatamente isso. Se você se sentir perdido, ao invés de continuar caminhando, pare. Porque quanto mais tempo perdido você caminha, mais perdido você fica. Então, se sentiu perdido, pare. E o que eu faço? Espera o sinal do GPS se conectar de novo. Que GPS, papai? Jesus, Tu és o único que conhece o meu destino. Não me deixa ficar perdido no caminho. Sua rota está sendo recalculada. E pra gente terminar, tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro. Pedrão era sinistro. Estava numa tempestade, Jesus apareceu, ele gritou que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Jesus, your friend. E você é o Senhor que está aí. Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus falou: come on, vem. E Pedro falou assim: filma, João. Deu o telefone para João. Saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas um momento ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento que era contrário e começou a naufragar.
É exatamente isso que você está pensando. O segredo da nossa vida breve é saber que, se tentarmos viver sem Jesus, viveremos uma vida inteira perdido. Mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não só estaremos achados, como viveremos coisas que só com ele é possível viver. Como, por exemplo, Pedro, que sem Jesus era só um pescador de peixes, mas com Jesus se tornou um pescador de homens, andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis. Porém, também teve uma experiência de ter parado de olhar. Sabe por que a gente fica perdido às vezes? Porque a gente se desconecta da fonte. Sabe por que eu estou falando para você isso, que eu também me senti perdido esses dias? Que se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros, a gente não recebe nada para a gente. Entrega, entrega, entrega e não senta para ouvir. Entrega, entrega, entrega e não ajoelha para orar. Fala, fala, fala e não ouve nada. Aí o coraçãozinho faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso gravar uma série. Daqui 3 semanas eu não sei o que eu vou falar. Aí Jesus diz: baixa a bolinha. Lembra que o pregadorzinho que você é só porque eu deixei. E que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas, sempre foram minhas. Então, não fica tentando pesquisar não. Pergunta pra mim. Volta pro meu aconchego. Volta pro meu cuidado. Volta. Aí eu tenho que falar assim: é verdade, Jesus, tô voltando. E que bom chegar aqui. Eu não tô perdido não. Estar aqui é sinônimo que eu fui achado. Nunca mais esqueça: se sentir perdido, pare. Não continua. Quanto mais você anda perdido, mais perdido você fica. Se sentiu perdido, freia. A esposa falou: era direita. Você passou reto, freia. Olha para a chefe, desculpa. Fala para o Senhor: o Senhor está certo. Sua vontade é maior do que a minha. Os teus planos são mais perfeitos do que os meus. Eu não quero viver conforme o meu coração. Eu quero viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, que tu és a luz do nosso caminhar. Que só nos perdemos porque paramos de olhar para você. E talvez olhando demais para nós, nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Então, Senhor, nos ensina a conhecer os teus caminhos, a andar pelas tuas veredas, para não nos perdermos, porque não existe nada mais triste do que andar perdido, sendo que o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Portanto, se o caminho está errado, Jesus, não é o Senhor que errou, é a gente. O Senhor já falou o que era para fazer. Então, Jesus, a gente recobre os sentidos, pede perdão, volta pelo mesmo lugar que não deveríamos ter passado, mas para voltar para a rota. E que assim seja, Jesus. Que o Senhor sempre seja o norte da nossa bússola moral, espiritual, para tudo que for fazermos na nossa vida, Jesus. A tua palavra é a que importa. A do nosso coração, Jesus, a tua palavra diz: quem confia no coração é insensato, mas a sabedoria está no Senhor. E é por isso, Jesus, que reconhecemos que sem o Senhor somos perdidos, mas contigo, achados. Amém. Esse vídeo é incrível, não é? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou falar um pouquinho, acho que da minha experiência agora, que talvez tenha um pouco a ver com esse vídeo e que me mostra muito, assim, o poder de Deus e o quanto que às vezes também, ao mesmo tempo que a gente tenta pegar rotas contrárias, né, ao que Jesus prega, enfim, eu acho que tem várias visões que a gente pode explorar através dessas mensagens
dessa pregação do David Leonardo, que é, ou às vezes a gente segue caminhos opostos ao que a palavra diz, né? Seja com relação à honestidade, aos mandamentos básicos mesmo que a gente vê na Bíblia, ou então quando a gente não quer, a gente sabe da palavra, a gente entende a palavra, mas a gente não consegue captar os sinais de Deus, ou a gente não está entregue o suficiente, sabe? Aquela fé meia boca, que eu acho que eu já passei por muito tempo, assim, hoje eu me vejo muito mais... não seria a palavra capacitada, mas assim... Conectada. Como, mãe? Conectada, talvez? Conectada, talvez, do que eu já fui. Aquela coisa que deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma entrega genuína, sabe? De entender como que a presença e a permanência, assim, de Deus na nossa vida transforma, move montanhas mesmo. E aí, acho que um dos cenários, assim, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais praticante, por mais que seja até um pouco engraçado pensar, porque o encontro ele já existe há mais de 2 anos, mas assim, minha vida, tipo, que eu sinto a prática da fé, e eu acho que o encontro foi assim extremamente importante na minha vida para entender a importância da constância com Jesus, com Deus, e eu sou católica, assim, eu já tinha o hábito de ir à missa todos os domingos, talvez muito mais por uma exigência materna, acho que minha mãe sempre colocou isso como uma necessidade, só que eu não conseguia me conectar. Eu não via na igreja, hoje em dia, assim, eu agradeço muito por ter encontrado, né, eu católica, então, é um padre que eu me identifique, porque eu acho que hoje em dia a igreja, ela tem suas limitações mesmo com a juventude, né, e eu encontrei hoje uma igreja que eu me sinto acolhida e eu sinto que a palavra me toca, mas até então eu tinha muitos momentos, assim, de frustração, porque eu não conseguia sentir o que minha mãe sentia, eu falava, gente, que é lindo, é uma coisa maravilhosa, eu fico impactada de ver uma pessoa tão ungida de fé, mas eu não consigo viver isso. Por que eu não consigo, sei lá, sentir uma oração em línguas? Por que às vezes ver a pessoa pregando e se sentindo aquele fogo, eu não consigo viver isso? Por que eu não consigo? E aí foi quando eu comecei a ressignificar que a fé não era uma obrigação, mas apesar de uma necessidade, uma vivência diária. E a vivência diária, ela te permite, de alguma forma, eu acho que traz uma sensibilidade para a fé, que a obrigação, ela nunca vai te trazer. Porque a obrigação você faz por fazer, mas a constância, ela te leva a uma não sei, uma fluidez que as coisas, você simplesmente capta os sinais de Deus na sua vida, sabe? As coisas não parecem simplesmente acaso. Por isso que às vezes o meu namorado, ele costuma falar assim, nossa, que sorte, eu nunca falo isso. Eu falo, não fala sorte, é Deus. Não é sorte, é porque Deus quis assim, porque as coisas tinham que acontecer dessa forma, porque eu peço todo dia para Deus, guia minha trajetória, guia meu destino, guia meu caminho, pega minha vida e faz o que for melhor para mim, Jesus, assim. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente não pode falar assim, então Jesus faz tudo para mim e eu vou aqui ficar quietinha sem fazer nada. Não dá, né? A gente tem que fazer por onde também, né? Eu tenho uma prova, quero fazer um concurso, tenho uma prova, Deus, por favor, me faça passar nesse concurso, mas não estuda. Não dá, né? Não funciona também. Mas, assim, o que eu quero dizer é que algumas frustrações, assim, alguns vão surgir. Não quer dizer que a gente que está mais temente a Deus, as coisas Deus vai nos blindar de tudo. Não é isso também. Eu percebi que... mas algo muda, sabe? Eu não sei se é a nossa capacidade de ter resiliência perante as coisas que muda. A nossa capacidade de ver a coisa sob uma outra ótica, de tipo... tinha que ser assim, sabe? Eu sei que é muito doloroso às vezes, porque principalmente alguns amigos meus que não são pessoas religiosas me questionam muito a questão do tipo, mas muito normalmente associado à morte, associado a questões do tipo, coisas mais trágicas, sabe? Mas por que Jesus quis que isso acontecesse? Coisas naturais ocorrem, gente. Assim, eu acho que
que, assim, existe a ciência, existe algo sobrenatural, que eu acho que quem tem fé consegue mover coisas extraordinárias, mas existe, assim, a vida, é um início, um meio e um fim, sabe? Para alguns, eu acredito que, assim, acabe mais cedo, para outros mais longo. Eu acho que a forma como a gente vive o presente, que é o que vai, assim, diferenciar tudo, sabe? A gente viver com intenção o presente, sabe? Transformar o nosso presente, o nosso agora, para que o futuro seja leve, sabe? E estar mais presente de Deus muda o agora e o futuro para sempre. E eu vejo isso muito claramente na minha vida, e aí onde eu entro com a minha experiência pessoal de vida. Provavelmente quem me conhece aqui sabe que eu tenho uma loja de biquíni, né, de beachwear, e que por muitos foi muito contestada algumas vezes. Quando eu comecei a loja foi, nossa, vender biquíni, nossa, será que vende biquíni? Será que não é uma coisa sazonal? Tipo, será que vai dar certo isso? E eu provo diariamente que deu muito certo, né? Graças a Deus deu muito certo, fruto de muito esforço, muito trabalho e muita fé também. E aí, gente, olha o que aconteceu na minha vida. Só para eu dar um testemunho assim breve do que ocorreu. No início do ano, eu já estava prospectando ter uma loja diferente da que eu tenho hoje, porque a gente viu que dezembro foi inviável atender o fluxo de pessoas que é tão intenso na Lilo, graças a Deus, no final de ano, no alto verão, que ali já estava pequeno mesmo organizacionalmente para a gente. Então a gente falou assim, olha, a partir de 2024 a gente vai começar a correr atrás de uma loja nova. E aí é um desafio, né, gente? Porque encontrar um espaço legal, que tenha uma estrutura bacana, que você sente que as coisas vão funcionar, enfim. Foram surgindo algumas opções nesse meio do caminho. E aí apareceu uma casa que eu tinha gostado muito, que tinha 3 andares, que tinha toda uma estrutura muito top, estava num bairro legal, que eu já queria bastante, que era a região do Funcionário Savassi. E aí surgiu também, nesse meio tempo, uma pessoa que me chamou e falou assim, olha, tem uma amiga minha passando o ponto da loja dela. Eu acho que, assim, o espaço tem tudo a ver com a Lilo. Eu acho que faz muito sentido você chamar ela, ver a proposta dela, o que ela tem para te falar. Dá uma chamada nela. Aí, no dia, eu falei assim, a gente já tava fechando essa outra casa, tá? Eu falei assim, vou chamar, né? Não custa nada sondar. Eu fiquei curiosa, sabe? E aí eu fui chamei essa pessoa. E aí a pessoa já foi falando assim, nossa, porque eu gastei X na minha obra, foi uma obra muito cara, eu fiz com muito amor, muito carinho, muito zelo, pensei em tudo. E realmente, gente, ela tinha pensado em tudo. E aí eu lembro claramente que eu virei pro Rafael, que é o meu noivo, né, e falei assim com ele, ai que chique, primeira vez que eu falo meu noivo. Eu virei pro Rafael, meu noivo, e falei assim, não, amor, é impossível, né? O tanto que ela gastou com essa obra, ela vai passar esse ponto por um valor absurdo que vai ser inviável para a gente. Nem perguntei para a menina o valor da passada do ponto. Já descredibilizei total a mensagem que ela me mandou, porque existe uma coisa na nossa vida que muitas vezes acontece, e eu sofro um pouco com isso, que é uma crença limitante. Eu tenho muito isso, uma crença limitante de que às vezes eu não sou capaz, ou que às vezes aquilo não é para mim, ou a gente literalmente não captando os sinais de Deus na nossa vida, né? Eu, no meu caso, uma crença limitante de que talvez aquilo não era para mim. E aí eu fui e nem continuei conversando com ela. Sabe quando você dá um ghosting na pessoa, você some? Foi isso que aconteceu. Eu parei de responder ela. E aí teve um dia que aí a gente começou a focar na outra casa, porque a outra casa era mais barato o aluguel. E aí, eu lembro que eu levei minha mãe lá. Aí, quando eu levei minha mãe lá, eu fiquei muito frustrada, porque minha mãe não amou a casa. Ela virou e falou assim, eu gostei, mas não sei, Rafa, não acho que essa casa seja a casa da Lil, sabe? E eu fiquei arrasada, porque a opinião da minha mãe conta muito na minha vida. E ela não estar aprovando aquilo, era para mim algo ruim. Mas eu falei assim, mas é a oportunidade que apareceu, tá tão bom, tá tão barato aqui. Outras pessoas falaram, aqui é legal e tal, que eu falei assim, gente, eu acho que eu vou ignorar os sinais da minha mãe agora e vou seguir por esse caminho mesmo. Mas aí, gente, a menina me chamou de novo.
acho que ela tinha gostado da nossa conversa. E realmente, nossa conversa foi muito gostosa. Assim, a gente falou sobre coisas de Deus, a gente falou sobre sinais de Deus e tal, mas eu tinha resolvido ignorar os sinais de Deus. E aí ela me chamou de novo. Só que aí, gente, eu já tinha fechado o contrato com a outra casa. Eu já tinha assinado o contrato com a outra casa. E nisso, eu não contei para ela, porque, engraçado, por mais que eu tivesse assinado o contrato com a outra casa, algo não me deixava falar com ela a verdade, que eu já tinha fechado com a outra casa. E aí, a gente foi para uma reunião com uma arquiteta. Gente, eu juro que eu tô acabando. A gente foi para uma reunião com uma arquiteta. E aí a arquiteta falou assim, olha, essa obra que você tá querendo fazer nessa casa que você alugou vai ficar em X. Aí eu falei assim, quê? Mais uma vez a crença limitante também, né? Mas eu falei assim, quê? Essa quantidade? Uai, aí eu prefiro pegar a outra casa que a pessoa tá passando ponto. E aí, gente, foi quando eu já tinha assinado o contrato, eu saí de uma reunião com as arquitetas, virei pro Rafael, meu noivo, e falei assim, Mo, você não anime lá, não, nesse lugar? Aí o Rafael virou e falou assim pra mim, o quê? A gente já fechou outra casa, o que você tá pensando nessa loja dessa menina ainda? Como assim? Você não comunica as coisas, você não me fala as coisas, mas a verdade é que eu tava com uma crença limitante, que eu não queria captar os sinais de Deus. Eu queria, mas não queria. Eu sentia no meu coração, mas eu não queria me permitir, eu não queria acreditar que aquilo era real. E aí, gente, eu falei, aí o Rafael falou assim, não tô acreditando, ó, a gente vai lá, mas eu não quero nem saber depois. Aí, do que vai ser disso? Porque a gente já tinha assinado o contrato, provavelmente ia ter uma multa e tal. E aí a gente foi. A gente foi pra loja para ver a loja. Aí eu lembro direitinho da cena. A gente entrando assim, aí o Rafael pisou na loja, olhou assim, porque a loja é maravilhosa, gente, é assim, surreal. Aí ele olhou assim, olhou para mim. Eu não quero outro lugar, agora vai ser aqui. Vai ter que ser aqui. Eu não consigo imaginar outro lugar que não seja aqui. E aí a gente sempre olhou, ficou ver aquele frio na barriga, meu Deus, e agora como vai ser tudo? E isso a gente não tinha nem escutado o quanto que ia ser o valor que a dona da loja ia cobrar. Pra vocês terem uma ideia, como que são as coisas, né? Primeiro, a gente achou que seria possível pelos valores que ela tinha falado que tinha gasto com a obra, mas a gente nem tinha escutado o que ela tinha para propor. Eu falei assim, e nisso, eu fui nessa loja, ela nem estava lá. Eu fui literalmente para mostrar para o Rafael, gente. Eu entrei de cara como se eu fosse cliente. Olhei as roupas lá, mostrei a loja para o Rafael, e aí eu mandei uma mensagem para ela: olha, tô aqui na sua loja, você consegue vir aqui? Aí ela chegou rapidamente, ela estava próxima, aí ela chegou lá 10 minutos depois, e aí a gente começou a conversar. E aí, gente, as coisas foram ficando claras. E aí, após 2 reuniões com ela, a gente chegou num valor que era interessante para ela, que era interessante para a gente, que fazia sentido para as duas pessoas e que era possível, sabe? E eu só não queria enxergar aquilo. Eu até tinha anotado uma coisa aqui, deixa eu tentar lembrar o que era. Então, enfim, gente, deu certo. A gente pagou uma multa pelo outro lugar, mas na certeza de que era a melhor escolha que a gente estava fazendo, sabe? Para o futuro da empresa e para o que a gente deseja de experiência para o nosso cliente. E aí, uma coisa que fica, eu acho que de reflexão, é que Deus mostra os caminhos da forma dele, ele mostra. Mas, às vezes, a gente precisa captar os sinais. E o que ajuda a gente a captar os sinais? Essa constância, a fé, e hoje em dia eu vejo, né, que uma coisa que faz a extrema diferença na minha vida, que é de manhã, toda vez ao acordar, eu acordo aquela coisa meio sonolenta, mas que você tá ali querendo acordar, eu coloco o Glorify, né, eu me identifiquei muito com esse aplicativo, não sei se vocês conhecem, mas eu me identifiquei muito com ele, que é de orações diárias, né, ele faz o devocional, ele começa com uma palavra, aí depois vem a passagem bíblica, a reflexão a respeito dessa passagem bíblica e uma oração final. Então, ele funcionou muito para mim, ele funciona. E isso é um despertar do dia diferente. Eu sinto que fazer o devocional muda meu dia, sabe? E mudou, eu acredito nisso, a minha experiência, a minha vivência com Deus. Então, enfim, fica o meu testemunho do que aconteceu.
às vezes a gente não quer captar os sinais. Hoje eu vejo que assim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ter optado por estar onde eu estou hoje, ter cancelado o contrato lá, ter feito esse novo contrato. Vai ser um grande desafio na minha vida, o maior desafio, se não da minha vida, mas eu creio nele, eu creio no poder de Jesus Cristo, eu creio muito nos planos que ele tem na minha vida. Entrego. É isso que eu sempre peço para ele todo dia que eu oro. Assim, eu literalmente, Jesus, eu entrego a minha vida a você aqui, ó. Estou me doando inteiramente a ti, faça o que for melhor para mim. Mas a gente tem que fazer por onde também. É isso, gente. Se vocês se identificaram com a minha reflexão, ou se vocês querem falar sobre isso, se isso faz sentido para vocês também, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu estou à disposição para ouvir vocês. Eu sei que eu extrapolei um pouco tempo, mas foi com as melhores das intenções. Ô, Rafa, só fechando aqui no que você falou, são os versículos que o David colocou para nós do Salmo 24. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirige-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação. Perfeito. Vai lá, Vitor. Seu microfone tá Que a questão da fé, a questão de orar e buscar Deus, às vezes, realmente, nem sempre é obrigado, mas quando você vai com boa vontade, vai com vontade, tipo, doar as coisas do coração. Outra coisa, quando tem umas influências também que incentivam, sem obrigar e mostra de outro ângulo, outra visão, muda. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante que você está falando, e aí eu quero até outro testemunho assim, pessoal meu, é que à medida que a gente vai criando uma constância na fé, a gente vai se aproximando de pessoas que também têm constância na fé. Hoje em dia, gente, as minhas amizades são completamente diferentes das minhas amizades de 5 anos atrás, de 4 anos atrás que seja, assim, mas principalmente de 5 anos atrás. Porque, gente, é impressionante como que a vida encaminha a gente para encontrar pessoas que também querem se alimentar da palavra de Deus. Assim, é um fluxo natural, vocês vão ver, assim, à medida que a nossa vida, né, vai mudando com a fé, Deus vai nos aproximando das pessoas certas. Claro, gente, que ocasionalmente podem aparecer pessoas ruins e a gente vai ter que saber lidar isso com essas coisas, com resiliência e fé, mas assim, na maioria das vezes, assim, por experiência própria, experiência das pessoas que convivem comigo, Deus vai te levando a se aproximar de pessoas de fé ou de pessoas que precisam consumir da fé, que você vai ser a ponte para isso. Porque à medida que também você vai amadurecendo sua fé, você se torna também um discípulo de Jesus, de levar a palavra para as pessoas que estão precisando. E assim, ocasionalmente, você, às vezes, uma pessoa desabafando com você vai aproveitar, você não vai ficar virando coach de sucesso lá, que fica falando, bora acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado. Não, você vai falar assim, amiga, eu estou aqui, amigo, eu estou aqui. E ore, porque as coisas vão mudar quando você começar a se preencher da palavra de Deus. Então, assim, na minha vida, por experiência própria, à medida que eu fui me aproximando de Deus, Deus também foi colocando pessoas maravilhosas. Hoje em dia, por exemplo, minha amiga Thaís, que é uma pessoa, inclusive ela não pôde participar da célula hoje, porque ela está em outra célula. Larissa, que é outra amiga minha de fé, já até pregou para vocês aqui no encontro. O namorado dela, que é o Rafa. Assim, e eu agradeço porque essas pessoas vão ser ponte também para que as pessoas próximas a mim se dediquem mais a isso. Hoje eu tento, né, colocar mais o Rafa, que é o meu namorado, que não tinha experiência de fé como a minha família tem, como a minha, né, algumas amigas minhas têm. Eu tento, né, de uma forma suave também, sem obrigar a pessoa, porque isso é muito chato, né, gente? A gente falar assim, olha, você precisa ir para a igreja, você precisa disso e daquilo. Tem que ser uma reflexão natural na pessoa e que ela sinta que aquilo me transforma, ela vê pelo exemplo. Então, por isso que a gente tem que testemunhar. Porque se a gente não testemunha, mesmo que seja de forma leve, tipo, você vira pro seu amigo, pro sua amiga, ou pro seu namorado e fala assim, nossa, hoje eu pedi para Deus e as coisas aconteceram, você acredita? Foi incrível. Caso a pessoa não seja uma pessoa de fé e tal. Porque aí, aos poucos, ela vai sentindo o poder daquilo na vida. Por exemplo, hoje, meu namorado tem um amigo que era ateu, e depois de algumas coisas, algumas vivências, ele está se permitindo se abrir a Deus. Por quê? Amigos do meu namorado
de alguma forma, testemunham o impacto de Jesus na vida delas. Então, assim, fiquei muito feliz também por isso e espero que ele absorva mesmo, assim. Vai ser uma grande vitória trazer ele um dia para cá, ou sei lá, para alguma célula, outra célula, assim, presencial, né? Enfim, é isso, Vitor, mas eu concordo com você, eu acho que à medida que a gente se aproxima de pessoas, as coisas mudam, né? A gente se torna mais, sei lá, as coisas fluem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou então... Mafê, você. Coisa boa você estar aqui. Sou eu, cheguei. Você? Nossa, achei que era a Maria Fernanda, uma que sempre participa aqui do encontro. Não sabia que era você não, Danizinha. Coisa boa. Na Você tá aqui verdade, desde era que hora? Malu, Fefe, né? Acabei de chegar. Então, tudo isso que você está falando que eu peguei no final, eu também achei muito sensacional hoje você falar do seu noivo, Rafa. Também achei forte. E é sobre aquilo que nós estávamos falando, quando nós somos temente, buscando a palavra, a gente vai se tornando mais íntimo, né? E nessa intimidade, eu acho que é aquela questão da física que vai aproximando mesmo de pessoas, sabe? E que nós vamos exercendo nosso papel também de evangelizar. Então, igual você falou do amigo aí de vocês e de outras pessoas também, e a gente vai observando os canais que nós vamos captando essas pessoas, né, para não ser de uma forma chata, maçante, porque eu acho que tem a hora de cada pessoa, né, mas que vai tendo um filtro realmente. Nós, à medida que nós vamos nos aproximando do Pai, nós também vamos criando critérios, lugares que a gente vai frequentar, coisas que a gente quer ouvir, que nós vamos selecionando mesmo, vai passando um filtro, né, porque a gente já começa a enxergar as coisas de outra forma, né? O mundo tem tudo, mas nem tudo nos convém, não é verdade? E isso faz parte também da amizade, né? Com certeza. Com certeza. Alguém para rezar ou para se alguém quiser falar mais alguma coisa. E, gente, eu acho que assim, é um caminho que não é fácil, sabe? Eu acho que eu queria só pontuar isso, porque eu via a minha mãe mesmo, sabe? Eu falava assim, gente, mas parece tão fácil para minha mãe. Nossa, para mim é tão difícil. Às vezes eu tinha muita preguiça, sabe? De rezar, de estar mais próxima de Deus também, de fazer determinadas coisas. Ou, por exemplo, o terço, rezar o terço. Eu admirava muito minha mãe nesse sentido, enfim, as pessoas que tinham esse hábito, né? E aí, gente, às vezes o que a gente tem que entender é que cada um também tem um jeitinho de viver a fé, sabe? Tá tudo bem se para você acordar, enfim, ajoelhar ao pé da sua cama e orar é uma forma interessante. Se para você abrir um versículo da Bíblia aleatório e ler aquilo para você faz sentido. Então, assim, faça o que tiver ao seu alcance também no momento da sua vida, mas nunca deixe de fazer. Nunca mesmo, assim, porque às vezes pode dar preguiça, sabe? Mas no final você vai ver como que vai fazer a diferença. Como que seu dia vai ser diferente. Danizinha linda. É isso, né, gente? Já são 9h36, né? Já tá tarde um pouco. Mas, enfim, muito bom estar aqui de novo falando, porque realmente a vida tá tão corrida, gente, nossa. E às vezes é isso, né? A gente vai colocando a vida profissional, a vida financeira e a vida corrida na frente de Deus, na frente de todas as coisas. Mas eu nunca deixei de estar aqui, de alguma forma eu sempre estive aqui. Talvez não falando, mas agora muito, muito feliz e grata por estar falando e por estar dividindo tudo isso que eu estou vivendo com vocês. Muito obrigada por existir Encontro da Paz, porque vocês me ensinam e ensinaram muito já a eu ser uma pessoa muito mais temente, porque é muito admirável, muito mesmo admirável ver pessoas que se movem pela fé. E eu estou nesse caminho, eu estou chegando lá. Eu não me sinto ainda 100%, e eu acho que ninguém nunca vai se sentir, acho que se bobear nem minha mãe se sente
100%, porque somos pecadores, e é isso, a gente tem que entender que a gente não tem vida perfeita, e que a gente vai errar, mas que a gente vai ter humildade para reconhecer e fazer diferente. Porque a roda da vida é isso, gente. Nada é um caminho sem reprogramação de rota. Pode ser que uma hora você vai errar e você vai reprogramar e vai voltar, igualzinho o David falou, sabe? Ninguém é perfeito. Se permita errar, voltar, reprogramar e não fique com vergonha de Jesus, porque ele nunca vai te julgar por voltar. Nunca. E nem por se afastar. Ele vai te acolher no momento que você quiser voltar. Sempre vai. Então, já estou afastada de Jesus, vou continuar afastada. Nada vai mudar. Não, gente. Seja humilde e volte, porque Jesus está de braços abertos para te receber. Vamos rezar o Pai Nosso? Ai, mamãe, que orgulho da mamãe. Beijo. É alguém para rezar o Pai Nosso? Alguém se candidate? Pessoal, não precisa ligar a câmera, só ativar o microfone, fique à vontade. Quem está aí a primeira vez, sempre no final, a gente pede um convidado para rezar o Pai Nosso para gente. Cadê a Dani? A Dani tá aí, Dani Abrita, semi-joias, minha irmã. Reza pra gente. Sensacional. Rezo, sem câmera, mas rezo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por hoje. Rafa, não some, pelo amor de Prometo Deus. não sumir. Estarei aqui sempre, mais vezes. Aqui, quem é da diretoria, por favor, continua na ligação para a gente fazer as orações finais, tá? Quem é participante, obrigada por estar aqui, um beijo, boa semana.